Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um pré-jogo aqui no nosso canal MOTV. E esse pré-jogo é do Santa Cruz. Tem Maguari e Santa Cruz daqui a pouquinho no Arthur Tavares de Melo, em Bonito. É o segundo jogo do Campeonato Pernambucano e claro que a gente vai conversar com você que está vendo agora esse vídeo e vamos falar muito sobre esse jogo, né, a provável escalação das duas equipes, as prováveis escalações, né, quem vai jogar, quem não vai, enfim, a gente vai estar trazendo aqui a partir de agora nesse vídeo, mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta muito esse vídeo, compartilha também, tá? É importante que você deixe seu like, porque aí o vídeo vai ser entregue também para outros internautas, né, que quer um conteúdo legal, com qualidade, com muito jornalismo esportivo, né? A gente sempre reforça, somos da área, né? Então a gente está sempre por dentro, conversando ali com as fontes ligadas aos clubes. Então a gente sempre pede que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, comenta bastante esse vídeo. E bora falar nesse pré-jogo do Santa Cruz contra a equipe. No caso é Maguari e Santa Cruz, tá? Porque o mandante é o Maguari. Jogo que já começou com polêmica desde ontem, tá? Pois é, polêmica na questão do preço do ingresso. Meu amigo, olha, o Maguari aumentou o ingresso para o setor visitante, tá? O Santa tá buscando, tem buscado desde ontem, aquilo que já tem resolvido, né? É porque a gente já está gravando esse vídeo, está conversando, então é muito provável que o Santa vai ter um retorno positivo. Mas até o momento, até agora que eu estou gravando aqui esse vídeo, o valor do ingresso para o setor visitante, R$ 80. E aí não tem nada demais, tá? Porque aí é praticamente o mesmo local. Né? Só que para o setor visitante, R$ 80, o mandante pagando ali R$ 40 para entrar, R$ 20 para entrar, e o Santa Cruz pagando 80. E aí tá fora totalmente, né, daquilo que rege todo a liturgia do futebol e o respeito também, né? Se aumentar o ingresso, né, em 100%, tá? Aí é complicado, é difícil. Então já começou com polêmica esse jogo entre Maguari e Santa Cruz. Falar direitinho, Maguari e Santa Cruz, esse jogo que é válido ali pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O Maguari que vem de derrota, né? Tomou ali 2 gols do Náutico na primeira partida, foi derrotado e aí vai buscar sua reabilitação hoje em casa contra o Santa Cruz às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, perdão. E, meu amigo, um horário miserável, gente. Miserável o horário. 3 horas da tarde é um horário miserável para futebol profissional. Até para uma prática de futebol sem ser profissional já é ruim. Sol quente, tá? Mas falam que é por conta da iluminação. Apesar que o Maguari desmente, fala que tem iluminação lá no Arthur Tavares de Melo. Então, enfim, o fato é que esse jogo acontece às 3 horas de hoje. E aí vamos trazer, né? Vamos fazer aqui um pré-jogo, falando das prováveis escalações, como eu disse agora há pouco. E vamos ver aí o que é que o Santa vai poder escalar. A tendência é que o Santa repita, tá? A mesma onzena que venceu o primeiro jogo contra o Decisão. Quirino marcou gol, Renato marcou gol, Patrick Alain, um dos melhores em campo, também marcou gol, apesar que o gol foi dado para o atleta do Decisão, né? Gol contra, para o lateral esquerdo ali, o Matheus Rodrigues. Mas o fato é que o Santa deve repetir a mesma onzena. Isso também deve acontecer com o Maguari no jogo de hoje. O Maguari, que tem como técnico Suede Lima, Maguari que está na Série D, o Maguari que vai disputar a Copa do Brasil e que estreou mal. Começou fazendo até um jogo é, interessante contra o Náutico, mas quando tomou o primeiro gol, o time acabou se perdendo dentro de campo, tá? Joga ali no 4-4-2 e deve ser essa mesma repetição de esquema tático, né? Que foi contra o Náutico, deve se repetir contra o Santa. Né? É bom ressaltar que o Náutico, quando fez o primeiro gol, começou a quebrar as linhas defensivas ali do Maguari, então o Maguari não conseguia marcar, principalmente levou muita pressão pelo lado direito, né? O Eduardo Ribeiro, que é o lateral direito, ele estava perdendo praticamente todas as jogadas contra o atacante do Náutico, o Yuri, o Vinícius também atacando pela esquerda, e a defesa do Maguari não estava conseguindo, né, sobressair, não estava conseguindo ali de alguma maneira bloquear, né, toda a pressão criada pela equipe alvirrubra
no jogo de estreia. Então o Santa pode explorar isso, tem uma fragilidade no lado direito. O Gabriel Fontes é um jogador que também mostrou fragilidade pelo lado esquerdo, e o Santa pode tirar proveito tendo ali o Renato fazendo esse lado aí de ataque, tá? Então acho que o Santa precisa, não o Renato, o Robinho, né? O Robinho cai pela esquerda, o Renato cai pela direita. Então acho que dá para o Santa aproveitar. O Quirino é muito móvel também. Então o Santa pode criar ali boas chances, apesar de não pode esquecer do gramado do Arthur, né? Do Arthurzão. A gente não sabe como é que está esse gramado. O horário também vai prevalecer para prejudicar o desempenho, pode prejudicar sim, porque o calor está muito intenso. Então vamos aguardar o comportamento dessas duas equipes hoje lá no Arthurzão, né, em Bonito. Partida válida aí pela segunda rodada do campeonato pernambucano. E vamos, antes da gente falar das prováveis escalações, vamos trazer que o Santa não terá para essa partida hoje, mais uma vez, o Alex Juan, lateral esquerdo, deve estar à disposição do Santa de 7 a 10 dias, foi isso que o Santa trouxe, né? Ali a conhecimento do seu torcedor e da imprensa também. O Santa está sempre atualizando o seu departamento médico. Parabéns para o Santa, tem que ser assim mesmo. Atualizar esse departamento, mostrar para o torcedor o que está sendo feito. Então, parabéns aí para o pessoal do Santa. Então, o Alex Juan não deve ir para a partida. Não vai, né? A gente já tira. O Jansson, a informação que temos é que ontem ele já foi liberado para trabalhar com bola, mas está uma interrogação se vai estar à disposição para esse jogo sim ou não, mas acredito que não, também não joga. E o Ariel, esse é um atleta que não tem previsão de retorno. Para mim, o Santa precisa ir no mercado contratar um camisa 9, tá? O Ariel não passa confiança. O Ariel, infelizmente, é um jogador que se lesiona muito, mas muito mesmo, tá? Ele fez um jogo treino e está desde o jogo do Laguna sem conseguir voltar, apesar que o departamento médico do Santa diz que a evolução está boa, que em breve o atleta volta. Mas quando? Quando esse atleta volta? Então, creio que o, o pessoal do Santa Cruz, né, o executivo do Santa Cruz, né, o executivo ali buscar um centroavante, porque o Ariel é bom jogador, tá? Isso aí a gente não discute aqui a questão técnica do atleta, mas a questão de lesões, a questão clínica, isso sim prejudica muito o Ariel e prejudica também o Santa Cruz, que fica sem um camisa 9. Então, o Santa precisa trazer. O Santa vai buscar no mercado, sim. O Santa ainda busca reforçar o setor de ataque, mas fala que está fechado o elenco, pelo menos para esse começo de temporada. Apesar que já buscou ali, namorou com o Gilberto. Então, a gente sempre fica ali com uma pulga atrás da orelha, porque de fato o Santa Cruz ainda não fechou, como eles falam, esse elenco não. O Santa vai buscar reforçar esse setor de ataque e está certo. Está certo mesmo, tem que reforçar. Olha, vamos trazer aqui a provável escalação do Santa para esse jogo, porque o Santa deve repetir, né? Ali, Rock Kennedy no gol, Pedro Costa na lateral direita, a dupla de zaga com Eurico Lima e William Alves, e a lateral esquerda com Rodrigues. O meio-campo com Balotelli, Andrei, Patrick Alain, e o ataque, Renato caindo pela direita, o Quirino centralizado, mas não guardando posição, e caindo pela esquerda ali o Robinho, que foi questionado. A torcida tentou ali dar uma vaia no Robinho no jogo contra o Decisão. O Robinho precisa melhorar, né? Espero que o Robinho melhore de fato, senão vai perder espaço daqui a pouquinho nesse time tricolor, nessa equipe do técnico Marcelo Cabo, que daqui a pouquinho vai falar no nosso vídeo. Então, eu queria só chamar a atenção aqui nesse vídeo, e aí eu quero que você também deixe o seu comentário, tá bom? É importante, porque eu não tenho gostado da apresentação do Pedro Costa. É verdade que foi o primeiro jogo oficial, mas eu já tinha acompanhado o jogo amistoso, e antes mesmo dos jogos, antes mesmo desse jogo amistoso, que a imprensa pôde acompanhar, teve o jogo treino contra o Muricy, tá? E daquele jogo lá do Santa Cruz, que o técnico Marcelo Cabo vem repetindo essa onzena. Então, Pedro Costa, na minha opinião, precisa melhorar, tá? E a expectativa é a volta do Israel, né? O Israel precisa voltar e se ele conseguir entregar aquele futebol do ano passado, vai ajudar e muito o Santa Cruz, porque é um atleta muito importante para esse esquema completo do técnico Marcelo Cabo. Não é só a defesa, não é só o setor defensivo, mas o setor ofensivo como um todo, porque é um atleta que desce muito, pisa muito na área, principalmente pelo lado, né, pelo corredor direito, que é a sua função,
cruza bem, finaliza bem, tá? Então é um bom jogador e a expectativa é que o Israel volte aí o quanto antes. A equipe do Maguari deve ir com o mesmo time que foi derrotado pelo Náutico, tá bom? Tendo ali o Juliano, tô aqui lendo aqui o time, tá? Juliano no gol, Eduardo Ribeiro na lateral direita, dupla de zaga Maurício e Guedes. Esse Guedes é o Eduardo Guedes, que passou pelo Santa Cruz. E a lateral esquerda com Gabriel Fontes. O meio-campo com 4 homens: Memo, Ítalo, Bruno Vinícius e Júlio César. De olho nesse atleta, viu? Porque esse cara desmancha ataque, não é brincadeira. E no ataque, Maicon Félix e Marquinhos. Essa deve ser a provável escalação do técnico Suede Lima para esse duelo contra o Santa Cruz, que acontece hoje à tarde, às 3 horas, no Artuzão. Vamos trazer aqui a arbitragem, né, desse jogo. Quem apita a partida é o Diego Fernando, tá? Auxiliado por Bruno César e Vitor Matheus. E o quarto árbitro é o Washington Henrique, tá? Não é o José Washington, não, né? Tá? É o Washington Henrique, é outro árbitro. Então, repetindo, Diego Fernando, Bruno César, Vitor Matheus e o quarto árbitro é o Washington Henrique. Então, a arbitragem já está definida, já está escalada. A expectativa para ter uma presença de um bom público hoje, apesar do horário e apesar também de ser uma quarta-feira, mas com certeza será a atração da cidade hoje, esse evento, esse jogo, né, entre Maguari e Santa Cruz, hoje à tarde, às 3 horas da tarde. Olha, agora a gente vai ouvir o técnico Marcelo Cabo falando se o Maguari tem vantagem sim ou não, por ter descansado mais, até porque o Maguari jogou na última sexta-feira e o Santa jogou no domingo, né? Então o Maguari teve mais tempo de descanso, o Santa ainda teve a viagem desde ontem, né, para Gravatá, que é pertinho, é verdade, mas há um desgaste. E agora, na sequência, a gente vai ouvir o técnico do Santa Cruz falando sobre o Maguari e também sobre outros assuntos também agora aqui. E antes da gente ir para essa fala, né, do treinador, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente bastante esse vídeo, tá? Fique à vontade para discordar da nossa equipe, dos meus comentários. Fique à vontade também para deixar sua opinião. E agora a gente vai para o vídeo aí com o técnico Marcelo Cabo falando sobre essa partida. Valeu, pessoal. Vamos para o Marcelo Cabo. Aquele abraço. Um time que começou hoje, que tem 60% desse time novo. Então isso aí vai requerer um pouquinho de tempo, talvez ali na terceira rodada, quarta, a gente já vai estar com um encaixe melhor. Eu digo no sentido de ganhar mais conjunto e estar quase no 100% que eu quero. E aí a ideia e a intenção é que a gente vai evoluindo jogo a jogo. A gente ainda tem um pouco de resquício da pré-temporada, né? A perna um pouco pesada ainda, o ajuste fino do passe, do domínio, do controle do jogo ainda vai melhorar, que a gente chama, né, do ajuste fino, porque a gente vem de 6 semanas de uma pré-temporada, por mais que a gente tenha deixado cair, né, o volume de treinamento, ter o controle de carga, mas ainda deixa um pouquinho de resquício da pré-temporada. Sobre a segunda pergunta, sobre o Maguari, claro, se você está no início de temporada, o Santa Cruz vai jogar 3 jogos em 6 dias, né? E isso aí é uma coisa que a gente está muito atento. A tabela não foi uma tabela legal para nós, porque o Maguari jogou na sexta, vai jogar na quarta. A gente jogou hoje, vai jogar na quarta e vai jogar no sábado, né? Então você no início de temporada, você pega 3 jogos em 6 dias, o segundo jogo com uma viagem e um jogo 3 horas da tarde, entendeu? Então mas é a tabela, é o campeonato, não adianta reclamar, a gente tem que se adaptar. Claro que você me fez a pergunta, eu preciso te responder, contextualizar. A questão da recuperação, o Maguari leva vantagem, porque ele jogou na sexta, a gente joga no domingo. Mas isso aí também não é desculpa, não é bengala. A gente tem que se preparar, são as 72 horas, não, bem menos do que 72 horas, porque nosso jogo acabou 20 e lá vai começar às 15 horas, talvez aí 68 horas, 67 horas de um jogo para o outro. E aí a gente vai ter que fazer todo um mecanismo, um planejamento para que a gente chegue saudável no jogo. Professor,